contato que eu tive, até não sei se ele chega a ser um MGTOW, mas a primeira coisa que eu ouvi que me deu aquele estalo foi o Tom Likes. Você conhece ele? Ah, sim, sim, Dá pra sim. considerar ele um MGTOW? Porque, não sei, ele... Não, não, não. Ele tá mais pro cara que segue só estilo de vida, sabe? É só o solteiro convicto. Na mesma época começou a aparecer uns vídeos dele também, eu assisti. Eram aquelas discussões dele na rádio, assim, com mulher que era mãe solteira nos Estados Unidos e já tinha 3 filhos, e elas começavam a transformar basicamente a escolha delas de mãe solteira como se fosse uma carreira, né? Porque cada filha era mais $200 por semana e tal. Mas é bem lembrado isso daí, cara, porque também foi outros vídeos que começaram a aparecer também pra mim na mesma época. E não só isso, lá em 2013 eu acabei lendo também um livro chamado Men on Strike, de uma psicóloga lá norte-americana, lá que é libertária. E lógico, né, mais velha e tal, já meio que na menopausa, de repente fica racional, entendeu? Quando o ovário para de puxar a inteligência da mulher. A ração sendo uma puta pra caramba, né? Sim. Mas enfim, mas isso é uma coisa que até eu já falo várias vezes, existem, assim, uma minoria de mulheres, assim, 5%, que elas têm um comportamento, uma mentalidade mais masculina. E daí eu li o livro dela e foi engraçado, porque basicamente é um livro bem MGTOW, sem utilizar o termo. Eu acho que talvez tenha sido uma escolha publicitária dela, compreende? E daí quando eu li esse livro, eu recomendo ele até hoje, acho muito bom, ele já meio que preparou o terreno para quando começou a aparecer vídeos MGTOW, assim, no meu YouTube, eu já tá preparado. Porque a diferença é o seguinte, tinha outros livros que eu li, tu vai encontrar alguns livros na Manosphere, tu vai ter os livros, assim, mais voltados pra PUA e pra Red Pill, que é simplesmente o cara que quer pegar mulher e quer ter relacionamentos legais, independente de ser casuais ou não casuais, entendeu? Aí tu vai ter também alguns livros que vão puxar mais essa parte do movimento de direito dos homens, que vai falar pro cara ter ação política, falar com congressista, mandar e-mail, toda essa ladainha. E daí esse livro do Men on Strike foi o único livro que eu vi que a mulher ela simplesmente explicou qual é a situação atual, legal, quais são os riscos, quais são os problemas de relacionamento, e foi o único livro que no final deu uma alternativa assim, ó. Se tu não tiver disposto a lidar com isso, tudo, não tem problema tu simplesmente dizer não. Tá entendendo? Foi o único livro que eu li assim que chegou assim, ó. Ela mesma, no final do livro, ela falou: se a sociedade continuar tratando o homem que nem um bando de escravo, que nem um bando de gado, vai chegar um momento que a própria sociedade vai sair prejudicada, porque esses homens vão virar as costas para a sociedade e são justamente eles que defendem e fazem a manutenção da sociedade. Foi meio que aquele trecho daquele filme do Clube da Luta, que quando eles pegam um cara e simplesmente falam: não fodam com a gente, entendeu? Que somos nós que servimos os seus pratos de comida, somos nós que abastecemos os postos de gasolina, então não ferrem com a gente. E se tu for ver, toda a parte de infraestrutura da sociedade é tocada pro homem. Energia, saneamento, transporte, logística, tudo isso. Basicamente só a parte mais de mentirinha, mais confortável e cargos públicos é que tem mulher, mas tudo que realmente é necessário para manter a civilização é homem que mantém. Então, esse jogo, assim, de ficar dando martelada na cabeça dos homens nos últimos 50, 60 anos é um jogo muito perigoso. Quem tá no poder e faz isso não tem noção da besteira que ele tá fazendo. Tanto que hoje em dia a gente tem a questão dos incels e até o Newman, lá o Liberdade Masculina, ele tá fazendo uns vídeos muito bons a respeito dos incels. E até você acaba vendo o efeito colateral disso do que tá acontecendo na Europa hoje com a invasão dos imigrantes, né? Que não tem exatamente. homem pra defender a Aí terra. agora eles justamente precisam daqueles homens que eles passaram as últimas décadas destruindo. E você vai ver na Suécia o pai que amamenta a criança porque a mãe ela não quer mais fazer isso porque não é mais. Você já viu isso? Eu já separei um artigo desses pra fazer um vídeo. Puta que pariu, velho. A Suécia é o feminismo modo 100%, sabe? Modo hardcore. Você já viu coisas sobre a Suécia em relação ao feminismo? Já. É a queridinha dos olhos, cara. Eu tô vendo o seguinte, eu já falei algumas vezes que a próxima rixa política não vai ser uma rixa de esquerda e direita. Vai ser uma rixa política de mulheres e homens. Entendeu? Um lado vai querer meio que conservar alguns valores da sociedade, tentar conter o aumento do Estado ou reduzir ele, e o outro lado vai querer expandir cada vez mais o Estado. Tem até um autor lá, o Rollo Tomassi, que ele fala que basicamente o Estado feminista, citando assim Suécia, cara, é um Estado policial que se mete em tudo quanto é liberdade individual das pessoas e que quer controlar totalmente a economia. E daí, se tu for ver, aqui no Brasil tá tendo já algumas iniciativas de
Teoricamente a gente está num governo de direita, né, com mulheres de direita, entre aspas, só que elas querem iniciativas, não necessariamente cotas, mas iniciativas para aumentar a quantidade de mulheres na política. E nos Estados Unidos tu já consegue ver o Congresso, assim, aquele lado democrata com um monte de mulher e o lado republicano com homens, compreende? Inclusive até teve uma notícia que eu vi esses tempos aí no TFM News, falando aí a respeito do Japão, que um primeiro-ministro, ele estava falando a respeito dessa questão da taxa de natalidade, né, e da previdência, e daí o cara falou assim que, ó, o problema da previdência é que as mulheres japonesas não estão tendo filhos. Em menos de 24 horas, o cara apareceu em outro artigo pedindo desculpas, compreende? Sério? Sério, porque anos atrás ele falou que o problema da previdência é que os velhos estão custando a morrer, aí ele não teve que pedir desculpa. A hora que ele parou pra falar que as mulheres não estão tendo filhos, ele teve que pedir desculpa. E nesse artigo, cara, teve uma coisa que eu já vi em outros lugares, políticos namorando essa ideia. Apareceu ali que uma das propostas no Japão era começar a implementar cota no setor privado, em empresas. Compreende? É bem uma questão de momento, porque eu já vi iniciativas desse tipo lá em 2012 e 2013, aqui no Brasil, quando a gente estava com o governo de esquerda do PT, com a presidenta, compreende? Então é meio que uma coisa do pêndulo. Quanto mais o pêndulo tá para um lado, mais o negócio começa a ficar perigoso, entendeu? Porque as leis, as mudanças, elas vão passando por debaixo do tapete, tu não percebe. Tu até falou a respeito de, assim, de tu ter inveja do pessoal mais novo. Agora imagina o seguinte, imagina aquele cara que se tornou adulto ali comecinho da década de 80, que não tinha internet, não tinha informação nem nada. Aí o cara vai seguindo a vida dele, né, morando com namorada, casando, fazendo filhos, e enquanto isso o cara não vê a quantidade de lei que estava sendo empurrada por debaixo do tapete, entendeu? Dando pra mulher dele o direito de poder saquear ele, e não só isso, né, destruir a família, acabar com o relacionamento do pai com os filhos, né, isolando eles um do outro, com todo o direito de fazer isso, entendeu? Às vezes até por questões, motivos totalmente levianos. E até um argumento feminista que, por exemplo, a questão do pai ausente, entre grandes aspas, que é o pai que foge e larga a família. Eu até entrevistei uma feminista, não sei se você chegou a ver, por 3 horas aqui. Caralho, e aí uma velho. das coisas que ela falou sempre é, o pai casa, faz filho na esposa e vai embora. Mas essa é a única alternativa que ele tem quando ele vê que tudo dá errado, sabe? Porque ele não tem nenhuma lei que ampara ele. Eles nunca falam assim o porquê que ele vai embora, né? Essa é que é a questão interessante. Tem muita mulher que fala assim, não, mas eu sou mãe solteira, eu sou mãe divorciada, mas eu sou uma excelente mãe, eu vou ser a melhor mãe possível do mundo. Só tem um pequeno detalhe, cara, o pacote é completo. Tu pode até ser uma boa mãe, só que se tu não reconhece que o teu filho, teus filhos precisam de um pai, tu automaticamente não é uma boa mãe. Exato. Entendeu? Tu vai fazer só 50%, tu só vai fazer a metade, entendeu? E tem que ser um pacote completo, a mulher não tem que ser só uma boa mãe, ela tem que ser uma boa companheira, tem que ser uma boa esposa, entendeu? Pra conseguir manter a família intacta e manter a família funcionando direito. Uma coisa que o pessoal nunca fala é o seguinte, tá, e se a mulher era tóxica? Ou se a mulher acabou afastando o parceiro, entendeu? É porque a mulher tem sempre razão, né? Ela é sempre a perfeita. O homem, ele não tem alternativa. Imagina o quanto isso daí já estaria resolvido se a gente tivesse a questão da guarda compartilhada. Entendeu? E eu, assim, eu nem defendo a guarda compartilhada, cara. Eu defendo o seguinte, ó. A guarda tem que ser compartilhada quando os dois têm salário e são capazes de se sustentar. Quando ocorre uma separação e um dos lados não é capaz de se sustentar, esse lado não tem que ter guarda, independente de ser homem ou mulher, entendeu? Se não é independente, não pode ser responsável o suficiente para cuidar de uma criança, entendeu? Daí na separação, automaticamente as crianças têm que ir para quem tem recursos, quem é independente, e se o outro lado que não é independente, que não tem recursos próprios, em algum momento arranjar um canto para si, arranjar um emprego, um salário e se tornar independente, aí pode voltar e requisitar a guarda compartilhada, entendeu? Mas a gente está num sistema que a mulher ela não precisa ser independente, não precisa ser responsável, e daí ela pode terminar o relacionamento por qualquer motivo leviano, e de cara ela fica com a casa, ela fica com as crianças, e ela ainda fica com aquela validação social de a coitadinha, entendeu? Muitas vezes a coitadinha que escolheu um homem errado, que era abusivo, ou a coitadinha que foi traída, sendo que a gente tá até numa discussão que eu e outros caras estamos fazendo uns vídeos, porque o pessoal fala que o homem nunca pode trair. Não, peraí, se o cara tá sendo negligenciado sexualmente e emocionalmente pela esposa, se ele tá preso num casamento que é só de conveniência, entendeu?
Que a mulher já não tem nenhum respeito ou emoção por ele, só que ela tá junto com ele por causa do conforto financeiro, por causa da provisão. Esse cara vai ter que ser o quê? Vai ter que ser um pai, um marido que vai ter que ter conta de site pornô escondida? É isso? Entendeu? Vai ter que comprar uns Tenga. Exatamente. Rapaz, eu fiz um estoque na Black Friday, cara. Fez? eu testei um semana passada. Cara... É bom o negócio, né? Dá uma sucção que eu vou te falar, bicho. Cara, é melhor do que, minha opinião, é melhor do que ficar pegando mulher aleatória de camisinha, cara. O pior que é. E, é melhor. Aqui tá custando... Aí eu só tô pensando a hora que eu comprar um robótico mesmo, aí, meu Deus, aí já... E pior que o negócio que custa 1.000 ienes aqui no Japão, que dá o quê? Uns 10 dólares. E 1.000 ienes é o que você gasta pra ir num restaurante, comer um negócio bem barato, bem em conta, sabe? Então compensa muito mais. E ele não é descartável, né? Se tu cuidar, dá pra usar várias vezes. Sim. A Black Friday eu peguei por 10 reais, cara. Mas enfim, tu já escutou só puxando um pouquinho, tu já escutou da Our Lord and Savior Spinning Robot Pussy? Não ouvi, o que é isso? Do Third Flinging Monk, ele fez um vídeo, colocou lá um que é tipo um Tenga, só que ele tem um motorzinho giratório. Opa. E daí um outro cara falou o seguinte, ele falou que a sensação é equivalente a quando uma mulher tá te chupando, tu ejacula e ela continua te chupando. Aí eu pensei, meu Deus, cara, esse bicho vai ficar milionário. Muito bom. Ai, caralho. Beleza. Agora vamos voltar pro assunto? Vamos dar sequência aqui, então. Tá, aí você virou MGTOW. Não sei se eu posso dizer isso. Você se tornou um MGTOW. E como que isso afetou a sua relação com as pessoas ao seu redor? Sua família, seus amigos, gente do seu trabalho? Cara, agora é que vem o processo mesmo, porque é bom até porque essa semana tem algumas comparações que tu pode fazer, tanto com outras obras assim de ficção e também de alguns filósofos a respeito, porque esse processo da transformação é algo que até eu tô definindo, entendeu? Não é um negócio de uma hora para outra, é um negócio demorado, é um negócio doloroso, tem gente que não consegue concluir esse processo. E tem até uns vídeos do Third Flinging Monk que ele lançou essa semana falando sobre o super-homem do Nietzsche. Sei. Que daí tu tem... É como se tu tivesse 4 categorias de homens, assim, de pessoas, assim, na sociedade. A gente tá começando a usar o termo gado, né? Eu coloquei o homogados, né? E daí, nos gados, a gente tem simplesmente a gente tem o pessoal que é seguidor, que basicamente eles seguem a moralidade coletiva, eles têm os valores da coletividade, porque isso é coisa que foi colocado na cabeça deles desde cedo, ou eles absorveram da sociedade, e eles nunca param para questionar se está correto ou não, eles nunca se afastam disso. Isso daí tu pode pegar tanto pro pessoal que é extremamente esquerdista, os feministas, ou os conservadores que continuam querendo dar uma de homem da década de 50 em 2020 quase, né? E daí tu tem um outro grupo desses homens, assim, que eles até meio que seguem os valores, mas é o pessoal mais oportunista, é o pessoal mais fraco, é o pessoal egoísta, né? Geralmente o pessoal que acaba, assim, defendendo socialismo, essas coisas, é o pessoal que simplesmente quer um free ride. Aí tem esses dois grupos, assim, dos gados que são os seguidores. Aí tu tem um outro grupo de homens, assim, que eles se tornam independentes porque eles rejeitam a moralidade coletiva, eles rejeitam os valores coletivos, e eles desenvolvem os valores e a moralidade deles. Aí nesses grupos tu tem mais ou menos assim os gênios, assim, que seriam os caras que fizeram esse processo, só que eles têm uma trade, eles têm alguma habilidade deles que é absurda e que contribuiu para a sociedade. Tu pode pegar músicos, cientistas, assim, esses caras que marcaram o lugar deles na história. Às vezes até líderes militares, líderes políticos. E daí tu tem um outro grupo mais numeroso que, assim, são homens que abandonaram também essa moralidade coletiva e esses valores coletivos, só que eles não têm a mesma capacidade de gênio dos outros, então eles acabam se tornando simplesmente homens mais independentes, mais individualistas, mais afastados. Entendi. E daí isso bateu bastante com o ciclo que a gente tem no MGTOW, que é por isso que eu falo que é mais assim, não é só um estilo de vida, é mais uma filosofia, tu tem que se transformar, e o negócio ele é doloroso, ele é destrutivo, porque é o seguinte, eu vou explicar aqui os 5 pontos.
O primeiro estágio é quando tu tá na negação. Esse estágio da negação é basicamente assim, imagina que é um cara feminista, assim, um cara que defende a igualdade entre os sexos, só que ele começa a ter um monte de relacionamento de igual para igual com as gurias e ele vê que não dá certo. Ele toma chifre, ou a guria termina com ele porque ele não tem um salário bom o suficiente, ela não se sente segura, entendeu? Ou às vezes é aquele cara que é um conservadorzão e tá querendo achar uma santinha virgem pra ele, e ele não consegue achar, e ele vê cada vez mais assim as mulheres na vida dele, assim, até as mulheres dentro da igreja sendo promíscuas pra caramba. Então o primeiro estágio do cara é a negação. Digamos, o cara que não percebeu nada a gente chama de blue pill, é o cara que acha que tá tudo bem, acha que feminismo não tem problema nenhum, é positivo pra sociedade e tudo mais. Aí tem o purple pill, que é o cara que chega nesse primeiro estágio da negação. E daí o cara fica confuso, o cara não sabe o que fazer. O primeiro estágio é tentar buscar informações, aí o cara começa a procurar PUA, começa a procurar movimento de direitos dos homens e tudo mais. O segundo estágio é o estágio que a maior parte dos caras fica preso, que é o estágio mais destrutivo. É meio que o seguinte, é o estágio que o cara se toca dessa realidade, só que ele vê que ele não tem nada pra fazer, não tem nada que ele possa fazer a respeito, e não só isso. Ele fica possesso com a sociedade porque ele sente que mentiram pra ele. Eu tô, acho que nesse estágio aí. Ele vê que a realidade ela opera de uma determinada forma, só que às vezes o cara já tá com 30, já tá com 40 anos. Às vezes o cara só descobre que as coisas são assim depois que ele tá casado e tá com filho. Eu aí. E daí, esse é o estágio que, assim, muitas vezes tu vê esses caras que chegam nos canais online, falando, mulher é tudo puta e vadia, não sei o que e tudo mais. São esses caras que acabam servindo de combustível para esse discurso de que é misoginia na internet, entendeu? Que a gente precisa de leis feministas para conter, digamos assim, essa liberdade de expressão que não pode ser expressa, entendeu? Eu costumo falar que meio que o feminismo é a religião do Ocidente. Então muitas vezes o cara fica preso nesse estágio e basicamente o que está acontecendo nesse estágio, quando eu vejo, é o seguinte: o cara tá virando as costas, ele tá começando a negar a moralidade coletiva e os valores coletivos que foram impostos na vida dele, ou que ele absorveu. E daí por isso que tem esse conflito, porque o cara tá meio que perdido, ele não tá desenvolvendo algo novo. E daí muitas vezes assim, ou o cara ele fica preso nesse estágio aí de fúria, a gente chama de Red Pill Rage, né, fúria Red Pill, e daí ele parte para um outro estágio, o estágio da depressão. Geralmente o estágio da depressão é o cara que vê assim que não dá pra fazer nada, ele tá cansado de ficar puto com o mundo, só que geralmente o cara acaba se tornando Black Pill. Black Pill é aquele cara que tá esperando o fim do mundo, né? É o cara que tá esperando o fim do mundo, ele começa a se sabotar, talvez ele comece a consumir alguma droga, muitos caras acabam se suicidando também. Tem muito cara incel que tá nesse grupo. Mas assim, por que isso acontece? Isso acontece, a meu ver, por causa do seguinte, porque quando tu tá no período de fúria, tu tá abandonando esses valores, essa moralidade coletiva, e com isso tu tá meio que destruindo o teu ego também. Porque o teu ego tá investido nisso. E daí por isso que o cara fica puto com Deus do mundo, porque tá ocorrendo esse processo de destruição, e não só isso. Uma coisa que eu ainda não falei é o seguinte: tanto esses valores coletivos, essa moralidade coletiva, são baseados em validação externa. Resumindo, a tua autoestima, o teu ego depende de uma validação externa, depende da validação do grupo, do país, da sociedade, da comunidade que tu vive. E daí, digamos assim, se é um grupo mais de esquerda, vão ser valores mais socialistas e etc. Se for um grupo mais de direita, vai ser valores mais conservadores e tudo mais. Tudo isso depende do tempo que tu vive. Só que tem outra questão importante, que é a validação feminina. Entendeu? O teu acesso a ter uma parceira, o teu acesso de possivelmente poder se tornar um pai, poder ter uma esposa. E daí quando o cara começa a bater com a realidade, ele começa a ver que isso não é viável, que isso pode ser até perigoso, até arriscado para ele começa a negar essa moralidade, só que daí aí é que tá o problema. Porque se ele não construir algo, se ele não desenvolver um mecanismo de validação interno dele, ou um mecanismo alternativo, se ele não desenvolver uma moralidade dele, se ele não desenvolver valores dele próprios, individuais, não coletivos, aí o cara pode cair na parte da depressão ou ficar simplesmente nesse período de fúria indefinidamente. Porque daí tem dois riscos que podem ocorrer. O cara pode se tornar um nihilista, ou ele pode se tornar um hedonista. Compreende?
E daí no nihilismo o cara vai cair na Black Pill, vai ficar desejando o fim do mundo, desejando que todo mundo se foda tanto quanto ele, ou ele vai se tornar um hedonista. E tem muito cara que é PUA, né, pick-up artist, que acaba indo pra esse hedonismo. Esse hedonismo, ele pode ser tanto consumo de drogas, ele pode ser tanto simplesmente ficar caçando o máximo de mulheres possível e achar que é isso que valida a vida dele, achar que isso dá o valor para ele como ser humano. Então pode cair no hedonismo ou no nihilismo. Quando o cara passa desse estágio, aí seria mais ou menos, digamos, no período da fúria ou na depressão, o cara já descobriu o MGTOW. Quando ele passa desse estágio, ele começa a buscar apoio de outras pessoas na comunidade, começa a buscar outros autores, ou até ler e pesquisar coisas que não estão relacionadas a MGTOW. Só que é porque daí o cara tá fazendo o processo dele de tentar se reconstruir. Entendi. Porque ele vai ter que desenvolver uma moralidade dele individual, ele vai ter que definir os valores dele individual. E muitas vezes isso vai bater de frente com o valor coletivo. Por exemplo, tu pode estar num país assim, tem muito cara hoje em dia que é libertário, que é minarquista ou anarcocapitalista. O cara desenvolveu esse valor dele porque esse não é o valor da norma. E nessa parte também do MGTOW, exatamente, olha, se tu vê que o relacionamento no longo prazo com a mulher é algo que com o tempo só dá benefício pra mulher, mais benefícios pra ela, pra ti não dá, na verdade vai piorando, o negócio é arriscado e perigoso, tu vai ter que desenvolver algum objetivo, tu vai ter que desenvolver alguns valores teus que vão ter que ser mais egoístas, vão ter que ser mais individualistas. E a sociedade pode ver isso como algo polêmico, pode ver isso como algo errado e querer te atacar por causa disso. Só que a questão é que tu tá se construindo. E daí, com isso, tu vai desenvolvendo os teus planos e objetivos de vida, porque é a partir daí que tu vai ter a tua validação. Porque tu tem que ter a tua autoestima, tu tem que ter a sua recarga de energia. E tu não vai poder mais contar com a recarga de energia do coletivo, muito menos das mulheres.